Fala pessoal, começando mais um Coronga, episódio especial, uma participação do Elias Aredes, é a 10ª vez já que tá aqui, assim, nem preciso introduzir, né, um grande amigo nosso. E hoje, pela primeira vez, não contaremos com a participação do Paulo do Vale, que está passando aí por um processo de transição de vida, né, conseguiu um emprego novo na Band e está nessa transição e, assim, desejo todo o sucesso do mundo por ser meu amigo, né, por ser um grande jornalista. E, mesmo assim, o mundo não está parando e a gente tem que continuar comentando os delírios do dia a dia, Elias. E, para começar, um tema que tem bastante a ver assim com o seu trabalho, né? Você que também é jornalista esportivo, mas é um tema que bombou nas redes sociais e muito me chamou a atenção, né? Mesmo não sendo uma pessoa que acompanha o futebol, eu entendo o tamanho do futebol num país como o Brasil, né? O que ele representa para as pessoas da nossa sociedade. E particularmente eu achei um absurdo o anúncio da contratação do Robinho, né, pelo Santos na noite desse último sábado, né, e mobilizou a torcida não só do Santos, mas como de outros clubes do Brasil, né. Porque, e aí lembrando para as pessoas, porque ele foi condenado, né, ou seja, já passou pela fase da justiça por estupro na Itália. E é aquela coisa, né, o futebol de forma ou outra, seja com a história do Robinho, seja com a história do goleiro Bruno, acaba passando um pano assim por pessoas que têm atitudes reprováveis, né, pessoas que tenham comportamentos assim, que precisam ser coibidos, principalmente para figuras que influenciam tantas pessoas, influenciam crianças principalmente, né, Elias, como os jogadores de futebol nesse país. Seja muito bem-vindo de novo, um abraço. Um abraço, Léo, um abraço para você, para todo mundo ligado em mais essa edição do Coronga. Felicidades ao Paulo do Vale, que Deus o abençoe grandemente. E tem que começar com esse assunto absolutamente chato, né? Aliás, chatíssimo. Olha que a concorrência é brava, mas eu reputo a contratação do Robinho pelo Santos o fato mais abjeto do futebol brasileiro em 2020. Olha que tá ganhando de Rodolfo Landim, tá ganhando da CBF, tá ganhando de um monte de coisas, mas é impressionante. E por que é abjeto? Vamos lá. Vamos fazer o pano de fundo. O Santos, ultimamente, ele vem utilizando as redes sociais para se colocar como participante social, se colocando contra a homofobia, contra o machismo, contra o racismo. Nada contra, acho ótimo, espetacular, é por aí mesmo, concordo. Porém, a partir do momento que você contrata um jogador que está condenado em primeira instância na Itália por estupro coletivo, junto com mais 5 pessoas, contra uma albanesa, essa albanesa fez um testemunho, testemunhou, a juíza aceitou o testemunho dela e não é diferente, porque uma mulher não vai inventar uma história de estupro, né, gente? Algo tão traumático. E isso abriu espaço para ele ser condenado. Isso foi em 2013. Ele ainda continuou jogando, tal, mas quando o processo estourou, percebam que o Robinho tinha sumido da mídia, tinha desaparecido. Sinal de que ele estava tentando, entre aspas, limpar a barra. E ao tentar limpar a barra, eu penso que ele acabou sujando mais, porque acabou sendo indiretamente uma confissão de culpa. Se você é inocente, você tem que ir pro pau, você tem que ir pro debate da opinião pública. Você não pode ter medo. Se você tem convicção da sua inocência, lute por ela. Aliás, algo que fez o ex-presidente Lula. A gente não pode negar que nesse aspecto o Lula foi impecável. Ele lutou e continua lutando com palestras, entrevistas, de que ele é inocente das acusações proferidas pelo juiz Sérgio Moro. Eu fui preso para que não pudesse ser candidato a presidente da República. Deus sabe que eu sou inocente. Eu sei que eu sou inocente. O Moro sabe que eu sou inocente e o Delayol sabe que eu sou inocente. Os juízes, os desembargadores do TRF4 do Rio Grande do Sul também sabem que eu sou inocente. Então eu não estou pedindo favor. Eu estou apenas dizendo o seguinte, eu quero um julgamento justo. Bem, agora, o que é mais grave em todo esse imbróglio é que essa decisão do Santos mostra primeiro o seguinte, reafirma o perfil autoritário do futebol, reafirma o perfil misógino do futebol, em que a mulher ela é
um ser inferior, o que é deplorável, o que é ridículo, o que é degradante. Essa atitude também demonstra que o machismo está totalmente impregnado nas estruturas do futebol, na cúpula diretiva. Porque, cá para nós, se existisse uma concessão de um papel decente para a mulher dentro da estrutura do futebol, essa contratação jamais seria pensada, jamais seria planejada. E não foi o caso. Pelo contrário, contrataram e acharam que não teria nenhum problema. Pior é que esses dados que eu acabei concedendo aqui, eles ganharam reforço dos dirigentes do próprio Santos, que disseram: quem sou eu para jogar pedra no Robinho? Foi a declaração do presidente do Santos, Orlando Rolo. O que é um absurdo, que é ridículo. Não é questão de jogar pedra, é questão de que ele é presidente de uma instituição. Instituições, sejam elas públicas ou privadas, ou de interesse público, como são os clubes de futebol, elas têm que defender valores. E quando você contrata um jogador que está condenado por uma acusação de estupro, qual o valor que você defende? Que estupro é um crime menor, que estupro não é algo tão grave assim, que o jogador pode ser recebido de portas abertas. Os defensores do Robinho falaram que toda essa celeuma em cima do Robinho é pelo fato dele ser negro e que casos semelhantes não receberam tanta repercussão. Vamos lá, vamos fazer a devida separação. É lógico que quem é branco e hétero tem algumas facilidades. O próprio técnico Cuca, que é o técnico do Santos, ele conviveu por muito tempo com uma acusação de estupro. Mas você vê que esse caso, praticamente, quando ele estava no Grêmio, estava nas categorias de base do Grêmio. Mas você vê que essa acusação praticamente sumiu. Ok, isso é verdade. É uma facilidade estrutural concedida ao homem branco. Mas isso não quer dizer que negros, infelizmente, não têm desvio de condutas. Infelizmente, o Robinho tem que pagar por aquilo que fez. E, de preferência, longe dos gramados, e depois ele pensa o que quer da vida. Aliás, Robinho é um cara rico, milionário. Uma coisa é você defender a ressocialização de alguém que tem dificuldades financeiras. Outra é de um cara consagrado. O Robinho já está consagrado, rico, milionário. Então, tudo isso apenas esconde o seguinte: o futebol brasileiro continua machista, misógino, ridículo e com conceitos podres, Leonardo. O que dá para fazer pra gente mudar isso, né? Pra gente ter uma maior visibilidade desse tema, para que ele não seja passado para debaixo dos tapetes como outros temas aí que causam, que esquentam, né, o debate no futebol. E aí eu vejo alguns comentaristas de alcance nacional mais combativos, né, como o Casagrande, que sempre acaba falando o que ele pensa, assim, os absurdos, como a gente aqui, né? Eu cheguei em 75 nesse clube aqui, no Corinthians. Comecei minha vida lá, corintiano de garoto. Cheguei para jogar no Dente de Leite nas categorias de base do Corinthians. Em 1979, a torcida do Corinthians abriu uma faixa no Pacaembu dizendo anistia para os presos políticos e exilados políticos. Em 82, 83... até 85, essa camisa aqui era da democracia corintiana. Essa camisa representa a liberdade, representa a democracia. E nenhum ex-jogador tem o direito de representar o clube politicamente. Eu também não tenho. Isso aqui é democracia. Isso aqui sempre foi democracia. A gente repudiando a decisão do Santos, né, que foi uma decisão puramente econômica, né, condiz com o momento em que o Brasil passa, na minha visão, um momento em que os valores estão completamente invertidos, né? Que o absurdo está sendo cada vez mais aceito em nome do dinheiro, em nome do resultado, em nome de chegar lá, seja onde lá for, se é um lugar bom ou ruim, eu não sei, eu acho que é ruim. E a minha dúvida é como que a gente faz para ressuscitar a indignação nas pessoas, principalmente em algo tão de base como o futebol, que se comunica tanto com as massas do nosso país? Olha, falando especificamente do futebol, eu acho que a base começa pelo jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo brasileiro precisa mudar a sua orientação. Não estou falando que é para ignorar o aspecto lúdico de diversão do futebol. Não estou falando nada disso. Mas o futebol não é só entretenimento, não é só diversão. Existem uma série de fatores que os jornalistas precisam e têm a obrigação de passar. Fenômenos que acontecem dentro do futebol
e que são reflexo daquilo que acontece na sociedade. E o torcedor que acompanha precisa ter a consciência de que isso é presente, de que isso existe, de que não é uma teoria longe da realidade. Quando nós falamos de que o futebol é machista, é apenas e tão somente reflexo da nossa sociedade que é machista. Eu ia falar racista, mas é também o mesmo caso. A sociedade brasileira é racista, é lógico que o futebol também o será. Não vai dar espaço para técnicos negros, para dirigentes negros. Entre os 40 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, você tem apenas um técnico negro, que é o Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, presidente da Ponte Preta. Porém, é preciso que o jornalista transmita esses conceitos. Ele transmita esse conteúdo. Ele precisa formar opinião. Eu tenho uma frase meio batida que eu digo o seguinte: nós temos que dizer aquilo que a pessoa precisa ouvir, não aquilo que ela quer ouvir. E ultimamente o jornalismo esportivo diz muito aquilo que a pessoa quer ouvir. Então a reação de muitos torcedores em relação à contratação do Robinho, que foi uma reação calcada apenas e tão somente na construção de bom desempenho esportivo, que ele pode marcar muitos gols, ajudar o Santos. A gente não pode esquecer também que durante anos e anos e anos, quem foi a principal estrela do jornalismo esportivo? É o Thiago Leifert, que levava tudo numa grande brincadeira, enquanto ignorava a corrupção da CBF, ignorava a estrutura carcomida dos clubes, e isso acaba se refletindo na hora de episódios gravíssimos como esse, em que os torcedores não encaram o futebol da maneira como ele deve ser encarado, como algo amplo e que tem interligações com a sociedade. Sensacional. E por falar de sociedade, né, por falar das desigualdades, inclusive representadas no futebol, que é sim um grande reflexo do Brasil. Quero falar com você, Elias, aproveitar do seu conhecimento político sobre a eleição em São Paulo, né? Por, na minha visão, ser um termômetro gigantesco para o que vai ser o Brasil nessa eleição e nos próximos 4 anos do ponto de vista municipal. E eu digo isso porque o maior colégio eleitoral do país está se preparando para uma eleição com muitas novidades, coisas que a gente não imaginava até pouco tempo atrás. Primeiro que a união do Bolsodória, que aglutinou a direita na eleição de governador e de presidente, não existe mais. Os candidatos do Dória e do Bolsonaro agora disputam o mesmo eleitorado e aparecem, inclusive, nas primeiras colocações, né? O primeiro lugar sendo o Russomano, que é o candidato do Bolsonaro, e o segundo lugar sendo o atual prefeito Bruno Covas, que é o candidato do João Dória. Várias matérias, agora que eu lembrei, vi várias matérias suas. É mesmo? É? Que bom. Candidato, o senhor se posicionou durante a coletiva como um candidato de centro. Isso. E classificou Jair Bolsonaro como centro-direita. Você acha que essa é a classificação ali no espectro ideológico do Jair? Eu acho que é do centro para a direita. Mas, acima de tudo, ele é brasileiro. Acima de tudo, ele atua contra a esquerda. Tudo que é contra a esquerda, eu estou a favor. Então, mesmo muitas pessoas classificando ele como uma extrema-direita? Não, olha, as pessoas sempre podem evoluir, melhorar e reposicionar. O Bolsonaro é um homem de bem, eu conversei com ele por telefone, ele é uma pessoa de bem, com boas intenções, ele sabe que tem que ser um pacificador do Brasil. E nós aqui em São Paulo, com a nossa eleição, vamos ajudar Bolsonaro a pacificar o Brasil. E a esquerda novamente está disputando o pleito de forma dividida, né? Sendo o PSOL o único partido com chances efetivas de ir para o segundo turno, segundo as últimas pesquisas. E aí o interessante, Elias e ouvintes, é que apesar da alta rejeição do Jair Bolsonaro na cidade de São Paulo, de 47%, 27% dos paulistanos ainda consideram que ele tenha feito um bom ou um ótimo governo, segundo o Ibope. Isso significa que o antipetismo continua sendo uma força política bem presente na capital paulistana, né? 36% das pessoas dizem que não votariam de jeito nenhum em um candidato do PT. E apesar dessa rejeição, o partido ainda é o preferido dos paulistanos, 23% das pessoas, mas até agora não viu o seu candidato sair do traço nas pesquisas. E aí a gente entra na questão. O PT está dando um tiro no pé com a eleição do Gilmar Tato. Isso mostra que o PT não está aberto ao diálogo, não está aberto a tentar construir uma nova esquerda, uma esquerda moderna que enfrente o perigo neofascista, né, que o nosso país está vivendo agora, depois do Bolsonaro, depois da Lava Jato, depois da aproximação do centrão, né, o centrão que representa